Boa noite. Neste momento em que nós estamos prestes a iniciar mais uma noite de estudo, elevemos nossa prece a Deus e a Jesus, nosso Mestre e nosso Pai. Que Ele possa descer sobre cada um de nós, para que possamos tirar o máximo de proveito de tudo aquilo que nós vamos ouvir e sentir. Que seja motivo de muita satisfação, muita paz, muita tranquilidade, que possamos fazer com que os ensinamentos dessa noite possam refletir no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, enfim, levar essa mensagem a todas aquelas pessoas que nos cercam no dia a dia. Ó Pai de bondade, desça sobre nós a sua luz, para que sejamos sempre livres e capazes de levar a sua vontade a todos aqueles que esperam de nós uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra de fé e uma palavra de esperança. Assim seja. Amém. Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 145, cujo título é Demonstrações, e que está em Marcos, capítulo 8, versículo 11. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado das novas postagens. E para falar sobre o tema, demonstrações, é com muita alegria que convidamos agora os nossos amigos Cláudio e Mariana, que são palestrantes espíritas e colaboradores aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Sejam bem-vindos, Cláudio e Mariana. Agora sim, né? Boa noite. Boa noite.
É uma alegria imensa a gente estar aqui mais uma vez, para que a gente possa fazer esse estudo juntos. Então, nós nos preparamos, mas fiquem à vontade também, por favor, para trazerem contribuições, perguntas. Nós estamos completamente abertos aqui para que a gente possa conversar, tá bom? Bom, começamos com o texto bíblico. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem o sinal do céu. Pedindo para o tentarem um sinal do céu. E aqui, já foi comentado que nós estudamos aqui o livro Vinha de Luz, que é psicografado pelo Chico Xavier e por intercessão do Espírito Emmanuel. E nesse trecho aqui da Bíblia, nós vamos falar dos fariseus. Os fariseus o tentarem. Aliás, os fariseus não faziam outra coisa a não ser tentarem Jesus. Esses doutores da lei eram homens religiosos que tinham numa moralidade exagerada, uma moralidade exacerbada, uma moralidade que fugia até do bom senso. Eles, inclusive, matavam ou condenavam à morte em nome de Deus. E os fariseus travam com Cristo, nesse momento, mais uma vez, um diálogo pernicioso, um diálogo que é para poder mostrar para as pessoas que o Jesus não era o Cristo, que Jesus não era o Messias. Antes da gente avançar, acho importante pensar na palavra demonstração. Alguns sinônimos que já podem clarear para a gente para onde esse raciocínio vai. Demonstração, que serve como prova, confirmação, comprovação. Raciocínio que comprova algo, argumento, argumentação, manifestação de intenções e sentimentos, sinal, indício. Apresentação de algo novo, exibição, simulação, experiência, teste, explicação, aula, exemplo, lição. Por que eu fiz questão de trazer alguns sinônimos da palavra demonstração? Porque esses sinônimos, eles nos mostram o quanto quem pede uma demonstração insistentemente, assim como Cláudio também colocou, sobre a postura dos fariseus, insistentes, em pedir provas, em pedir explicações, sinais, o quanto a gente ainda repete esse comportamento. Então, acho que os sinônimos aqui, eles já mostram porquê do título. E o quanto isso, de certa forma, mostra que a gente ainda precisa caminhar muito no sentido de crer no invisível, de acreditar que nós jamais estamos sozinhos, de entender que a companhia de Jesus e de seus anjos, de seus fiéis escudeiros, trabalhadores incansáveis, nunca nos falta. Então, os sinônimos mostram, o que a gente faz quando a gente pede demonstração, me dá uma explicação, mostra para mim, prova para mim, me dá uma lição na qual eu possa acreditar. Então, acho que os sinônimos já ajudam a gente na compreensão desse texto. Então, vamos a ele. No Espiritismo cristão, de quando em quando aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições, no capítulo da fenomenologia psíquica. Exigem sinais do céu, tangíveis, incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos, daqueles judeus, nossos irmãos, que talvez muitos de nós, lá atrás, buscando esses sinais do céu. E esses sinais tangíveis, ou seja, aquilo que eu posso pegar, que eu possa visualizar, aquilo que eu possa tocar, aquilo que eu possa olhar, ter como comprovado.
diferentemente do intangível, do invisível, aquilo que eu acredito que aquilo que eu tenho certeza de que faz parte da minha existência sem nunca ter visto. Nossa mediunidade, por exemplo, é uma mediunidade de crença, porque nós nunca vimos nada de diferente, de sobrenatural. Mariana já viu, mas não vamos entrar nesse aspecto, mas eu não. E, aliás, assombração sabe para quem aparece. Eu sou extremamente medroso, mas eu tenho a fé no invisível. E vamos lá, então. Bom, no ano de 1917, no dia 13 de maio de 1917, houve uma aparição, a primeira aparição de Maria, de Nossa Senhora, né? Foi atribuída àquele espírito superior, Maria de Nazaré, que apareceu para 3 pastores. Na verdade, antes mesmo do dia 13 de maio de 1917, antes mesmo, alguns anjos já haviam feito sinais, já haviam aparecido para Lúcia, Francisco e Jacinta, os 2 irmãos, né, Francisco Marto e Jacinta Marto, já haviam aparecido para eles e conversado com eles sobre a aparição, o que seria a aparição da Virgem Maria. E no dia 13 de maio, eles têm o primeiro contato na Cova da Ilia, em Portugal. É uma região de pastores, uma região agropastoril, e ali ela fez o primeiro contato com esses garotos, esses jovenzinhos. E a partir daí, desse primeiro contato, o mundo tomou ciência, tomou conhecimento de que havia aparição em Fátima. E as pessoas começaram a chegar em Fátima, em Portugal, e as pessoas começaram a querer sinais do céu. Então, no dia 13 de maio, a primeira aparição, 13 de junho, outra aparição, só eles viam, só eles tinham essa ciência da presença de Nossa Senhora entre nós, aqui no planeta. No dia 13 de junho, outra aparição, sempre no dia 13. No dia 13 de junho, outra aparição. 13 de julho, e em agosto, como a cidade, uma cidade pequena, começou a receber muita gente, eles trataram de sumir com os jovens no dia 13, para que não houvesse mais tumulto, para que eles renegassem o que eles estavam vendo. E a próxima aparição, eles foram sequestrados por Arthur de Oliveira, um administrador da vila de Ourém. Então, só no dia 19 de agosto é que houve uma nova aparição. Isso porque vários fiéis foram até a porta lá do conselho, até a porta do administrador, e começaram a rezar, e eles foram liberados para que pudessem conversar. Olha que privilégio, conversar com Nossa Senhora. Então, somente no dia 19. Foi a única vez que a aparição não se deu no dia 13. E a partir daí, ela repetiu as aparições, e as pessoas pediram o quê? Sinais do céu. Pediram que Maria, que Deus mostrasse um sinal ali, ou sinais, para que eles realmente pudessem crer na aparição. E no dia 13 de outubro de 1917, lembrando que em 1917 houve a revolução bolchevique na Rússia, então houve uma revolução com muitas mortes, com a morte da família dos czares russos, e houve ali um grande temor
do que poderia acontecer com o planeta. Então houve essas aparições de Nossa Senhora. E no dia 13 de outubro, eles pediram um fenômeno, e o Sol começou a mudar a aparência. Milhares de peregrinos presenciaram o fenômeno. O Sol começou a girar e a emitir várias cores. Pareceu dançar, tremer e cair sobre as pessoas. Parecia uma placa de prata fosca sem queimar ou cegar. Parecia um disco em proporções solares, semelhante à Lua. O Sol se movia com um padrão de zigue-zagues. Pensa no Sol se movimentando, que apavorante. Um dos milhares de relatos da época, tem fotos, essa foto é a foto de como o Sol ficou à época. Maria José de Lemos Queiroz, num testemunho enviado ao jornal Correio da Beira, cessou a chuva e o céu, até ali escuro, aclarou um pouco, o que fez que quase todos os olhares, indistintamente, fitassem o mesmo local. Apareceu um globo prateado, fazendo um pequeno giro e aparecendo atravessado aqui e além pelas nuvens. Isso por 3 vezes, com intervalo talvez de 3 a 4 minutos. Eu fico pensando aquelas pessoas que pediram fenômeno, eu fico pensando no pavor, no medo, e todo mundo pedindo, Nossa Senhora nos ajude. E Nossa Senhora acalmou os corações e o fenômeno passou. Então houve uma serenidade depois e tudo retomou a normalidade. Por que eu estou falando sobre isso? Nós buscamos o tempo inteiro sinais do céu. Ou seja, a nossa fé, ela nunca é plena. Ela sempre busca sinais do sobrenatural. Continuando com Emmanuel, há ilações lógicas no assunto que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. Eis aqui um momento importante, de destaque do que foi dito até então. Os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. Preparados, ou seja, a gente fica numa petição danada, mas esquece da nossa contribuição. A gente é insistente em trazer informações sobre a importância do desenvolvimento dos olhos de ver e dos ouvidos de ouvir. Porque os sinais, eles existem o tempo inteiro. Só que a gente não é capaz de ver, às vezes. Ou a gente, às vezes, nem quer ver, porque queria de outra forma. O caso que o Cláudio contou para a gente, impressionante, de como o Sol se comportou no céu, depois de um pedido de clamor, né, para que o sinal acontecesse, várias pessoas começaram a justificar o que tinha acontecido, para desacreditar que aquilo era um sinal. E a gente tem sinal de uma forma tão insistente que há, por exemplo, perto de nós, com frequência, uma gravidez. Alguém quer sinal mais forte da grandeza de Deus que uma mulher grávida gestando outro ser humano, do que a gente acordar e o sol está lá pronto para nos acompanhar ao longo daquele dia, de um telefonema que a gente não estava esperando no momento de desespero, de alguém em quem a gente possa confiar quando a gente passa por um momento complicado, ou mesmo quando a gente está muito feliz e vem alguém que ama a gente e compartilha aquilo. Então, os sinais, eles existem o tempo inteiro. Eu sei que contar casos pessoais não é a melhor das estratégias, mas quando a gente passou por uma situação difícil, muito difícil na nossa vida, Deus mandou tanto sinal, mas tanto sinal, que eu tenho certeza que desse tanto a gente ignorou um outro tanto, porque a gente não conseguia ver ou não sabia ver. E eu brinco, né, que faltou passar uma faixa num avião, assim, acho que era a última estratégia que ele ia usar. Mas
teve livro de sorteio que a gente ganhou com a temática que a gente estava enfrentando. Teve filme espírita que a gente ficou de assistir a vida inteira. Sabe aquele filme que você fica postergando? Que a gente ficou postergando o tempo inteiro para assistir. A gente assistiu nessa passagem especial. E o filme tinha a temática da questão que a gente estava enfrentando. Então, era tanto sinal, era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que a gente não se dá conta, né, quando a gente está no enfrentamento de um problema. A gente fica mesmo cego de dor, a gente fica com dificuldade de fazer as leituras necessárias, mas é importante também que, nesses momentos, a gente se recolha em oração, peça olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque sinais há. Né? A gente fica apegado, às vezes, a grandes sinais, a fenômenos imensos, a sol que faça zigue-zague, mas há zigue-zagues na nossa vida permanentes que a gente também não anda dando conta de enxergar. Sozinhos nós jamais estamos. Então, que a gente se concentre em pedir a Deus que a gente consiga ver a sua grandeza no fato de nós estarmos vivos, no fato de nós termos chances de recomeçar por aqui. Porque não é só por aqui que a gente recomeça, a gente sabe. Mas como nós estamos nessa condição de encarnados, que a gente consiga perceber a grandeza de estarmos vivos e o quanto Ele confia em nós para que nós consigamos realizar as nossas missões que nós assumimos como missões, como responsabilidade nossa, enquanto nessa encarnação. Sim, e uma das pessoas que receberam essa missão de apostolar, né, de pregar a palavra, pregar o evangelho, Tomé. Eu acho esse trecho muito interessante da Bíblia. Ora, Tomé é um dos 12, chamado Dídimo, era o nome, né, de Tomé, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bom, quem cercava Jesus Cristo? Quem eram os amigos dele, os apóstolos dele? Pessoas simples, pessoas humanos que erram, humanos como nós, que erramos o tempo todo. Era Pedro, pescador, André, Tiago, Lucas, Tomé. Pedro negou Cristo por 3 vezes, mas o Cristo, mais do que perdoa, porque Ele ama. Então, Ele tem um amor tão forte, tão poderoso, que não precisa perdoar. O amor já supera tudo, né? E tem a partir dessa negação de Pedro, Cristo aparece para ele e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Naquele momento, ele está cauterizando a dor de Pedro. E Pedro, que não crê, que também tinha dificuldade em acreditar, como todos nós temos. Trazer Pedro nesse momento e a necessidade de ser cauterizado, né, quando ele sentia tanta dor depois de ter feito o que fez e ter reconhecido isso, nos mostra que o que a gente veio fazer aqui de verdade é a nossa reforma moral, é a nossa reforma íntima. Aqui nas casas espíritas, né, a gente fala muito sobre isso. E, às vezes, ela parece algo muito grande, difícil da gente atingir. Mas a nossa reforma moral, ela é imensa mesmo no que ela significa como resultado, mas é feita todos os dias nas nossas menores atitudes. Quando a gente se reavalia,
pensa que poderia ter se comportado diferente, e no dia seguinte acorda com desejo de verdade, de pelo menos cometer erros novos. Então, quando nós passamos por essa reforma moral, a gente começa a ir mudando, mesmo que aos pouquinhos, o nosso foco. Os fenômenos imensos que a gente buscou tanto em outras épocas, começam a ficar menores, menos importantes do que olhar para mim mesmo como sendo alguém em constante evolução, como sendo alguém que hoje consegue ser um pouco melhor do que foi ontem, e assim sucessivamente. Cláudio coloca com muita clareza a informação de que as pessoas que eram próximas de Jesus e andavam com ele eram pessoas muito simples, pessoas que tinham a grandeza de reconhecer um erro, que erravam e tentavam não cometer novamente, que ouviam Jesus quando ele explicava que aquele comportamento não era o mais adequado, a humildade de tentar de novo. Então, que nós tenhamos também a humildade de tentar, de não cometer os mesmos erros, de reconhecê-los e de seguir adiante com uma fé que não nos faça escravizados pela necessidade de ver fenômenos, de ver grandes situações acontecendo. Como eu disse, que a gente possa reconhecer a grandeza de Deus, a grandeza da divindade no fato de estarmos vivos. E aqui é bom lembrar, nós estamos em uma casa espírita, nós cremos na existência do invisível, sabemos da existência do invisível e acreditamos também na reencarnação. Então, a gente sabe que existem vários processos no entorno dessa temática, como, por exemplo, irmãos nossos que ainda estão com vibrações mais complexas, mais densas. Se a gente fica muito insistente em pedir manifestações, em pedir grandes fenômenos, a gente começa a fragilizar a nossa energia e a gente começa a se conectar com pessoas que também estão ainda com energias mais complicadas. E isso pode fazer com que espíritos zombeteiros, por exemplo, se aproximem de nós. Então, é nossa responsabilidade pensar nisso também. Com quem eu estou me conectando? Qual é a energia que eu estou emitindo e quem eu estou convidando para fazer parte da minha vida? Tem uma palestra do Divaldo, que ele é engraçado, sempre tem um humor assim para falar sobre os temas, que ele fala o seguinte: fica chamando obsessor e espírito zombeteiro o tempo inteiro e depois vem na casa espírita para a gente dar jeito. Então, ele brinca com isso no sentido de colocar com muita clareza, muita transparência no nosso raciocínio que a gente é responsável pelas energias que a gente emite e com quem a gente se conecta, para a gente ter essa atenção. Sim. A Mariana comentou do Divaldo e nós fomos a uma palestra dele em Belo Horizonte e tinha há um pouco tempo que o nosso Francisco tinha desencarnado. Ele viveu 16 horas e nós fomos atrás de algum sinal. Não fomos atrás de algum sinal, alguma consolação, mas esperávamos algum sinal. E nós estávamos na fila de autógrafos e tinha uma senhora na nossa frente e a gente sempre falava assim: ele vai falar alguma coisa, vai trazer alguma mensagem para a gente, algum sinal. Aí ele chegou, pegou ele é muito simpático, pegou nas mãos de uma senhora e falou para ela: essa situação que a senhora está vivendo, a senhora vai achar um consolo no livro. E escreveu para ela o livro e passou para ela e entregou para essa senhora. Essa senhora não pediu sinal nenhum, só estava lá para o autógrafo. Aí eu passei, e a Mariana também passou, falou nada com a gente. Não, e a expectativa não era de qualquer coisa, não. Era, de repente, no meio da palestra: Mariana, por favor. Sim. É assim que a gente fica, a gente sabe. Algo dessa natureza. Gigante. Parar a palestra: Cláudio, Mariana, vocês poderiam, por favor, se aproximar? Só que quem precisava de ajuda mesmo, pelo que nós entendemos, era aquela senhora que estava ali na frente. Aquela senhora que passou pela gente. Já tive o privilégio também, Cláudio, eu, meu pai, que está aqui, nós já tivemos o privilégio de ver um passe em que o passista se dedicou muito a uma senhora em especial e pediu que ela deixasse o irmão da criança que estava sentada ali também para receber o passe, para que deixasse o irmão vir, falou assim.
e essa criança tinha problemas de saúde muito graves, a criança que estava acompanhada dessa mãe, e problema de saúde muito grande, e ele falava, essa criança que está por vir vai ajudar vocês. Então a gente vê que as manifestações elas acontecem, e a gente nota com esses comentários que elas vêm sobretudo por misericórdia. Em momentos muito estratégicos, elas podem ser sim mais podem saltar mais aos olhos, mas no geral eu insisto, se a gente precisa de fenômeno para entender que Deus existe, que o invisível existe, que Jesus é nosso companheiro, que a gente lembre do fato da gente estar vivo, de pensar numa mulher grávida, de pensar na quantidade de anjos que estão no nosso entorno o tempo inteiro nos dando a mão, e pensando também nos momentos em que nós fomos os privilegiados, que pudemos estender a mão no sentido, na direção de alguém que precisou. Continuar com o texto, médiuns e companheiros outros em grande número não se precautam, não se cuidam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. É óbvio que o cristão não... Assim... Lembra que a gente comentou dos espíritos zombeteiros, ou às vezes de irmãos que ainda estão com a energia mais densa? É isso, invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Às vezes, os nossos pedidos de demonstração são com propósitos inferiores. Às vezes, para que a gente se sinta superior, eu pedi, Deus mandou. Você sabe, eu comuniquei lá e Deus me ouviu. Então, às vezes, pode até acontecer, sim, algum tipo de manifestação para que eu tenha o meu ego inflamado, para que eu tenha o meu orgulho exacerbado, porque tem espíritos que também se conectam com esse tipo de energia e bebem nessa fonte. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes. Nós não podemos fazer isso. Mas podemos revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo, sermos mais irmãos. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da boa nova, que procura satisfazer o insensato, é distraído ou louco. Até acredito é claro que existe a má fé, sim, mas muitos de nós é porque nós somos ainda imaturos, nós somos crianças espirituais ainda. Então nós buscamos ainda esses sinais, muitas vezes não de má fé, mas é de dor mesmo, é tentando alguma solução para os nossos problemas, ou que seja mesmo alguma demonstração de que nós não estamos sozinhos neste mundo. E eu atribuo isso à ignorância, à nossa ignorância mesmo. Isso, e aqui no texto tem uma mensagem bem importante que a gente tem que sair com ela daqui. Está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. E aí vem... Aí que está uma mensagem bem interessante para a gente refletir sobre ela. A gente é capaz de apoiar, a gente é capaz de colaborar, a gente é capaz de ser ativo, no sentido de estender a mão. E nós já falamos aqui de reforma íntima, e de repente eu começo a prestar atenção que eu estou num ciclo permanente de poder ajudar e de precisar de ajuda. Isso não é gratuito, isso faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução moral, intelectual e espiritual. Então, que eu cuide mais dessa relação com o outro do que de pedir fenômeno. Que eu cuide mais de prestar atenção na grandeza que há em poder praticar o bem, exercer o bem, seja ele pequenininho, mas que eu estou dando conta nesse momento, do que de ficar implorando que os céus se abram para que eu possa crer.
Se eu não estou sendo capaz de crer, eu preciso mesmo reavaliar a maneira como eu tenho abastecido meu coração, quais são as minhas leituras, o que de edificante eu tenho procurado para mim. A gente tem que entender que a responsabilidade é nossa. Não adianta terceirizar a fé para um fenômeno. Pegar a fé que eu não sou capaz de sentir e terceirizar para um Deus que, afinal de contas, não abriu o céu para mim, não abriu o mar, não colocou um anjo na minha frente. Essa responsabilidade é minha. Ninguém me prometeu que seriam dados fenômenos para que eu pudesse crer. Quem eu penso que eu sou, afinal de contas, para merecer tanto esforço de Deus para eu crer no meu Pai? Se te requisitam demonstrações exóticas, replica resoluto que não foste designado para a produção de maravilhas. Esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o Mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Eu vi numa palestra, vou comentar rapidamente porque eu achei genial. Peço desculpas por não trazer o autor, mas eu acabei não anotando. Mas ele dizia o seguinte: quer ver uma mediunidade de efeito físico? Limpa a casa. Você quer ver, limpa a casa de caridade onde você frequenta, limpa a sua casa, lava a roupa de um irmão que está precisando de ajuda. Quer ver a mediunidade de cura? Oferece comida para quem tem fome, oferece uma palavra de amor para quem está em sofrimento. Quer ver uma mediunidade de psicografia? Coloque-se a serviço de textos edificantes. Vem uns pensamentos, às vezes, tão bonitos na nossa cabeça, por que a gente não escreve e compartilha? Por que isso não pode ser um fenômeno de psicografia? Né? Por que eu tenho que ficar sempre buscando alguma coisa muito imensa, distante de mim? Eu sou instrumento e eu preciso lembrar disso todos os dias. Vamos pedir para o Pai, claramente, me deixa ser instrumento. Vamos pedir para Jesus: Jesus, me deixa ser instrumento da sua grandeza, da sua obra, me deixa ser instrumento do seu amor. E aí a gente viu também, essa foi o Rossandro, uma palestra dele, que dizia o seguinte: um senhor estava com câncer já muito avançado, né, já em cuidados paliativos, e aí ele liga para o Chico, para despedir do Chico, para dizer para ele que ele tinha mesmo recebido a informação de que o câncer não poderia ser curado, e ele falou: Chico, gosto muito de você, eu estou ligando para despedir. E aí o Chico vai e pergunta para ele, fala: mas você quer morrer? Assim, você aceitou dessa forma? É isso mesmo? Aí que ele fala: não quero, mas a notícia é essa, então eu estou tentando aceitar, eu estou tentando me consolar. Aí ele falou: mas você já teve uma conversa com Deus para dizer para ele que você não quer ir agora? Né? Com o Pai. Aí ele fala: você já pediu ao Pai? Você conversou com ele? Falou para ele do seu desejo de ficar? Aí ele: não, eu não fiz isso. Aí ele falou: pede sim. Pedir é muito grandioso. Pedir é uma conversa sua com Deus. Essas conversas que a gente tem com o Pai são orações, né? Quando a gente conversa, quando a gente dialoga ali, como bem disse a Dani, fazer a prece é falar com o coração. Fala com Deus. E aí ele fala que recebeu, na sequência, uma ligação daquele amigo sem noção que todo mundo tem, né? Que aí ele fala que o amigo sem noção ligou e falou com ele, falou assim: aqui, já que você vai morrer mesmo, por que você não faz uma cirurgia espiritual? Você não tem nada a perder, vamos dar um pulo lá para ver esse negócio. Aí, isso, no Rio. Aí que ele chega, vai fazer a cirurgia, aí ele começa a se organizar para tentar fazer a cirurgia. E aí ele estava já tomando uma medicação muito forte, muito complicada, e o organismo dele não estava funcionando muito bem. E ele acaba tendo uma crise, não consegue chegar até o banheiro, uma dor muito grande, não consegue chegar até o banheiro, e acaba tendo problema ali na rua mesmo, assim, não conseguiu chegar. E aí ele fala: Pai do céu, eu preciso de uma ajuda objetiva, um sinal, né, um apoio aí objetivo. Tipo, não vamos falar agora de caridade, não vamos falar agora de amor que ultrapasse fronteiras. Eu estou precisando de uma coisa objetiva agora, preciso de uma calça. E aí não é que vem uma mulher saindo de uma lavanderia e fala com ele assim: ô, meu amigo, o meu marido tem mais ou menos o seu tamanho, toma aqui essa calça, pelo amor de Deus, bota essa calça aqui. Aí ele consegue
caminhar até um táxi, pega o táxi ali e fala, olha, eu preciso chegar em tal lugar. Ah, eu frequento lá, eu sei chegar. Ele falou, só que eu preciso chegar a tal hora, eu conheço um atalho. Aí ele pegou o táxi certo. E aí quando ele chega lá, finalmente, na casa espírita, ele percebe que não tem mais ficha. Aí ele fala, pai, o senhor arrumou uma calça para mim, um táxi certo, e na hora que eu chego aqui não tem mais ficha, né? Isso, ele tendo conversas muito honestas com Deus, assim, ele, vai, como é que pode? Cheguei até aqui e tal. Aí uma pessoa recebe um telefonema, e a pessoa fala, não, mas eu acabei de pegar a ficha. Tá bom, eu vou até aí. Aqui, meu amigo, eu não vou poder ficar, não, você pode ficar com a minha ficha. Teve a ficha que ele precisava, né? De que ele precisava. E aí ele entra na sala para poder participar ali daquele procedimento, né? Daquele evento espiritual que o amigo dele tinha convidado ele a participar. E na hora que ele entra, o médium fala com ele, e aí, meu irmão, você gostou? Aí ele fala, gostou? Gostou? Gostou do quê? Gostou da objetividade de Deus? E aí ele fica impactadíssimo com a pergunta, porque a objetividade foi justamente o pedido que ele tinha feito, né? Deus, eu preciso de uma ajuda objetiva. E aí ele fica, claro, extremamente emocionado, e o médium completa, dizendo para ele, olha, a gente nem sabe por que isso tudo se deu, né? Mas houve uma movimentação espiritual gigantesca para que você pudesse estar aqui. E assim, há outros casos que a gente poderia contar, que são interessantes também, até o Cláudio contou um deles na última palestra dele no Jefa, e eu vou dar só o resumo rapidinho para dizer como Deus se manifesta o tempo inteiro. Uma pessoa foi convidada para dançar, não dançou porque ensinaram para ela que Deus não gostava de felicidade, de alegria e de dança, aquilo era pecado. Ele passa a mão da pessoa que convidou para dançar para a mão de um paciente, de um hospital oncológico também, de uma ala de cuidados paliativos, e o paciente dança lindamente e chora copiosamente no final dessa dança, porque ele tinha pedido a Deus que, se ele existisse, que ele dançasse o seu último forró. Então Deus, em uma tacada só, contou para esse primeiro convidado que dançar não é pecado, que ele gosta de alegria, que ele podia dançar, e dá àquele paciente a oportunidade dele dançar o seu último forró. E ele até, esse primeiro convidado, ele é capelão nesse hospital oncológico, né, que apoia espiritualmente os pacientes em cuidados paliativos. E aí ele fala que naquele momento ele foi curado, né, daquele ensinamento torto que ele tinha recebido sobre Deus não ser a favor da alegria, não ser a favor da dança, e ele fala que convidou o paciente para poder seguir conversando enquanto ele estivesse por aqui, quando ele chegasse do outro lado também, com o Deus do forró. Porque Deus pode ser muitos deuses, né? Ele pode ser aquele que nos facilita a conexão. Então, se eu posso deixar um convite, é que a gente pense dessa forma, né? Se o meu Deus é o Deus do forró, se o meu é o Deus da companhia, o Deus da conversa, o Deus que assiste novela comigo, o Deus que coloca meu celular para despertar na hora do remédio, se manifestando de todas essas formas, que eu não perca a capacidade de ver e de agradecer, e que eu também não perca a insistência em pedir a Deus para que eu tenha sempre, de uma forma ainda mais cuidada, mais lapidada, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Esse paciente, no outro dia, ele desencarnou.